Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e verso de número 4 em diante. Todos que têm a Bíblia, abram em Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos diversos livros históricos, cerca de 12 livros históricos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento temos apenas um. E é um livro bastante controverso para muitos nos dias de hoje, e algumas igrejas até não gostariam que Atos existisse, porque impacta muito a mensagem que nele está escrito. Mas é um livro precioso, eu amo Atos dos Apóstolos. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, no verso de número 4 do capítulo 1, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso de número 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E eu gostaria de falar sobre as 7 atuações do Espírito Santo. O Espírito de Deus foi enviado a este mundo para ser o poder de Deus para a igreja do Deus vivo. É interessante que os discípulos, no texto que nós lemos, eles estavam curiosos, querendo saber quando seria a restauração de Israel. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando, que o mais importante para eles era ficar em Jerusalém e receberem poder, para então depois poderem proclamar a palavra de Deus para todos aqueles que precisavam ouvir. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é o elemento principal da igreja para enfrentar as forças do inferno. Isso nós precisamos guardar em nossos corações, que o Deus, através de Jesus Cristo, mandou o Espírito Santo a este mundo, e Ele está aqui, Ele está conosco, para nos potencializar a fazermos a obra de Deus como precisa ser feito nesses últimos dias. De fato, o Espírito Santo tem uma missão muito grande. Nós vamos ver aqui 7 atuações, mas existem muito mais do que estas 7, apenas que estarei falando em poucos minutos. Existem muito mais do que 7 atuações do Espírito Santo, mas eu gostaria de compartilhar estas 7 com vocês. No texto que se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 26, nos diz o seguinte, que quando o Espírito Santo vier, Ele vos ensinará tudo que precisa ser aprendido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isto aqui é algo muito interessante e precioso demais para nós nesses dias. A primeira atuação do Espírito Santo que precisamos considerar hoje é a questão do ensino. O Espírito Santo é que capacita o homem a conhecer as coisas de Deus. Ele ensina-nos a conhecer mais a respeito das coisas de Deus. Ele vos ensinará, e a palavra de Deus não diz apenas que vai ensinar, mas também que nos fará lembrar, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Os evangelhos foram escritos décadas depois da morte de Jesus. E muitas vezes eu fiquei pensando como podem, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, terem se lembrado de todos os feitos que Jesus havia realizado. E estudando a palavra de Deus e como professor de teologia, estudando também profundamente teologia, cada vez que eu vejo isso eu fico mais
admirado como o Espírito Santo pôde trazer isso à mente daqueles homens naqueles dias, de tal forma que pudessem relatar com determinada precisão cada um dos milagres e dos ensinamentos que Jesus deu naqueles dias. Lembrando que naquele tempo não havia um gravador, não havia uma câmera, não havia internet, não havia tanto material que pudesse ser escrito com certa facilidade. Para terem uma ideia, alguns dizem inclusive que para comprar uma folha de pergaminho, um rolo de pergaminho, alguém precisava trabalhar um bom tempo, e alguns dizem um dia, outros dizem uma semana e outros dizem até mesmo um mês, dependendo do salário de quem estava trabalhando e da função que estava fazendo. Então nós vemos que não era uma coisa simples, não era uma coisa fácil, mas o Espírito Santo foi enviado para ensinar a igreja e continua fazendo isso até os dias de hoje. Ele é o nosso ensinador, ele é aquele que nos orienta naquilo que nós devemos entender das coisas de Deus. E quando vemos a questão do ensino, entra também aqui a questão das heresias que muitas vezes surgem. Por isso a dependência do Espírito Santo é tão importante, para que você consiga ficar afastado de tantos ensinos errados que estão entrando na igreja do Senhor nesses últimos dias. A segunda atuação do Espírito Santo que eu gostaria de deixar aqui é sobre ele ser o nosso guia. Ele vos guiará, está em João 16, verso 13. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele não é companheiro. Há uma diferença entre você ter um companheiro e ter um guia. O companheiro é aquele que está andando do teu lado, mas o guia é aquele que está te conduzindo na direção. O Espírito Santo não é um companheiro, ele é o guia, e é por isso que muitas vezes as pessoas não gostam, existem líderes religiosos que não gostam dele, existem pastores, existem ministérios que não gostam dele, porque o Espírito Santo, ele quer conduzir as coisas do seu jeito, da sua forma, e o ser humano muitas vezes quer que seja conduzido de uma forma diferente. A palavra de Deus nos diz, João 16, 13, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Preste bem atenção. O Espírito Santo não está aqui para falar algo de si mesmo, mas de tudo quanto o Pai já o tem revelado. Tudo aquilo quanto Jesus tem passado para ele. E ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A igreja sem o Espírito Santo é uma igreja que está sem o alarme de Deus. Eu vou repetir isso porque é importante. Nós estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja. Todos os sinais que estão acontecendo ao redor do mundo, guerras e rumores de guerras, pestes como temos hoje, da Covid, o avanço da ciência, tecnologia por toda parte, controle global num sistema de uma nova ordem mundial que começa a surgir no horizonte, preparando o caminho do anticristo. Os sinais que estão acontecendo em Israel, tudo isso é um prenúncio da volta do Senhor. Mas a igreja que não tem o Espírito Santo, ela não tem o alarme de Deus dentro dela. E essa igreja que não tem o Espírito Santo, ela não está preparada para o arrebatamento. A igreja e o irmão ou a irmã que não tem o Espírito Santo não estão preparados para a volta do Senhor, porque a palavra de Deus é muito clara quando diz, e ele vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo que vai anunciar e vai tocar um alarme dizendo, chegou a hora, é o momento do arrebatamento. Eu creio desta forma, eu creio que como mensageiro daquela parábola das 10 virgens, um mensageiro, um tipo do Espírito Santo, saiu tocar o alarme, saiu acordar aquelas virgens que estavam dormindo, e hoje a igreja, de uma forma geral, está dormindo, e nós vemos a necessidade de ter um alarme de Deus. E o Espírito Santo é o alarme de Deus. Joel, quando escreveu a respeito do Espírito Santo, e Joel, o profeta no Antigo Testamento, é considerado, o livro de Joel é considerado o livro do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele disse, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem
e já está próximo. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O terceiro ponto que eu quero deixar nesta mensagem é: Ele me glorificará. João 16,14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo não veio aqui para ser adorado. Há crentes que querem adorar o Espírito Santo e dizer: eu te adoro, Espírito Santo, mas se você fizer isso, ele simplesmente vai se afastar do culto, vai se afastar da reunião, porque o Espírito Santo não veio para receber adoração, ele veio para fazer com que o nome de Jesus venha a ser glorificado. O Espírito Santo, ele é apenas o executivo. E não estou diminuindo a importância do Espírito Santo de forma nenhuma. Ele é a terceira pessoa da Trindade e há uma tremenda significância para a igreja do Senhor. Mas ele não vem buscar a glória para si mesmo. Ele vem o tempo todo para apontar para Jesus. Jesus é o principal, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o curador, Jesus é o restaurador, Jesus é a força de Deus, é o Filho de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele me glorificará, o Espírito Santo está aqui neste mundo para que você glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você ver um hino que está glorificando o Espírito Santo, pode ter certeza que no momento que você disser te adoro, Espírito Santo, ele vai se afastar. Existe um silêncio. Eu já tenho percebido isso, porque tem alguns hinos que querem exaltar o Espírito Santo, colocando acima de Jesus Cristo. E isto é um grave problema, isto é um grave erro, porque o Espírito Santo não veio aqui para buscar glória, ele veio para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O quarto ponto desta mensagem: o primeiro, ele vos ensinará; o segundo, ele vos guiará; o terceiro, ele me glorificará; e o quarto, ele vos anunciará. Como falei agora há pouco, é o alarme de Deus, é o alarme de Deus, é o alarme de Deus. É o alarme de Deus. João 16,15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo revela as coisas que estão por vir. O Espírito Santo revela as coisas que estão por acontecer. Em 1988, quando estava visitando as cataratas do Foz do Iguaçu pela primeira vez, era o mês de abril. Estava chovendo, tinha chovido uns dias antes bastante, aquele dia estava um tanto nublado, não estava chovendo torrencialmente, mas de vez em quando caiu uma pequena chuva, e eu fui visitar aquelas cataratas. E eu estava visitando e olhando pela primeira vez aquelas quedas d'água, quando o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu não me esqueço das suas palavras, falou de uma forma muito forte, ele disse: filho, tu vês estas águas, tu vês como correm? E eu disse: sim, Senhor, eu estou vendo. E o Espírito Santo falou, e mais uma vez ao meu coração, e disse: assim também eu vou derramar do meu Espírito em breve. Preste bem atenção no que estou falando aqui, isso aqui é importante. Naquele dia, as águas não estavam fracas, havia chovido muito, como falei agora há pouco, e havia uma correnteza muito forte, as águas ali em Foz do Iguaçu estavam caindo em grande força. Aquelas cataratas estavam jorrando água como poucas vezes talvez tenha acontecido, de tantas águas que estavam caindo. E o Espírito de Deus disse que vai derramar o seu Espírito em breve. Deus falou isso ao meu coração. E então ele me chamou a atenção para uma outra coisa que estava acontecendo ali. E ele disse: filho, tu vês os troncos, e tu vês as pedras, e tu vês que as águas passam por cima das pedras e passam por cima daqueles troncos. Eu disse: sim, Senhor, eu estou vendo. E então Deus falou ao meu coração de uma forma muito clara e disse: assim também eu vou derramar do meu Espírito naqueles dias. E nenhuma denominação, nenhum governo, nenhuma pessoa, nenhuma religião vai poder impedir a ação do meu Espírito naqueles dias. Eu creio que um derramamento do Espírito Santo ainda está por vir.
Eu creio que um derramamento do Espírito Santo ainda está por vir. Eu creio que Deus vai derramar o seu Espírito, será como um alarme de Deus. Um alarme de Deus, Ele vos anunciará, será como um alarme de Deus, despertando uma igreja que está dormindo às vésperas do arrebatamento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, através do seu Santo Espírito, anunciou isso muitas vezes aos profetas, anunciou em sonhos, anunciou em visões as coisas que estavam por vir. Há homens de Deus que viram o que estava para acontecer na América há anos atrás, como David Wilkerson, aqui nesta nação, que chegou até mesmo a escrever um livro a respeito disso, das coisas que viriam, porque o Espírito Santo vai revelando, o Espírito Santo vai descortinando, o Espírito Santo vai mostrando as coisas que estão por vir. E há tantos outros que Deus já levantou e que têm sido usados por Deus para antever as coisas do futuro, porque o Espírito Santo está bradando nesses últimos dias para que tenhamos os nossos olhos abertos e prontos para obedecer à voz de Deus. O quinto ponto é: vós conhecereis, vós conhecereis, vós conhecereis. Vós conhecereis, João capítulo 14, verso 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você vai saber, no momento que o Espírito Santo estiver com você, você vai saber quem é que está cheio do Espírito Santo e quem não está. O Espírito Santo te revela, o Espírito Santo te mostra, ele mostra até mesmo se a pessoa está com o espírito contrário e não quer obedecer a Deus. O Espírito Santo mostra para você se alguém está cantando, por exemplo, com a unção de Deus ou não está com a unção de Deus, se alguém está pregando com a unção de Deus ou se não está pregando com a unção de Deus, porque vós conhecereis. Deus trabalhou, Jesus falou aqui que naquele dia vós conhecereis que estou no meu Pai e eu em vós, e vós em mim e eu em vós. Ou seja, você vai estar ligado a Jesus e vai conhecer as coisas de Deus como nunca conheceu antes. O véu vai ser tirado, você vai ter um acesso maior às coisas do Senhor. Algumas pessoas muitas vezes tomam a Bíblia e dizem: é apenas um livro, eu não consigo entender muitas vezes as coisas que estão escritas nele. Mas quando você tem o Espírito Santo, e não estou falando de alguém que possa já ter cursado, feito algum curso teológico, ou estar muito tempo dentro de uma igreja, ou frequentar todo domingo uma escola dominical. Não, eu estou falando de alguém que recém aceitou a Cristo como Salvador, mas que já tem o Espírito Santo. Ele abre a palavra de Deus, é como se o véu fosse descortinado, ele está vendo as coisas como Deus quer que seja visto. Vós conhecereis, vós conhecereis, vós conhecereis. Eu me lembro há anos atrás, naquele tempo não tinha celular, a internet, ninguém falava sobre isso, e foi em 1991, se não me memória, meu irmão estava passando por uma situação complicada, estava num treinamento do exército, era uma quarta-feira à noite, eu estava com a minha esposa em casa, na casa dos pais dela, e quando eram umas 9 horas da noite, quando o Espírito Santo falou ao meu coração sobre o nome dele, e disse: Everson, Everson, ore por ele, ele está com problemas. E eu não sabia o que estava acontecendo, sabia que ele estava em treinamento do exército, sabia que ele estava longe de casa, mas não sabia o que estava acontecendo naquele momento. E como falei, não havia celular naqueles dias. E alguns crentes às vezes ficam preocupados: porque eu não consigo falar com fulano ou com ciclano, eu acho que acabou a bateria, ou está fora de área, ou isso, aquilo, ou quebrou o celular. Meu querido, você não precisa do celular se você tem o Espírito Santo. O fato, queridos, é que quando você tem o Espírito Santo, ele te revela aquilo que realmente é importante, e você vai estar ligado aos céus, e você vai conseguir fazer a obra de Deus sem depender da tecnologia. Não estou desprezando o celular, não estou desprezando a tecnologia, mas estou dizendo que o Espírito Santo é a pessoa mais importante para você conhecer as coisas de Deus. E o Espírito de Deus bradou ao meu coração e falou bem claro: Everson, ore por ele está com problemas. E eu me lembro que eu falei então naquele tempo ela era minha noiva, minha esposa,
e disse para ela, para orarmos pelo meu irmão. E ocorre que oramos, clamamos a Deus, e passou alguns dias, então no sábado ele já estava em casa, na casa dos meus pais, nos encontramos, e eu perguntei para ele o que tinha acontecido na quarta-feira à noite, por volta das 9 horas da noite. E então ele me disse, mano, tu não imagina a situação, eu estava atravessando como um pântano, era um banhado, nós estávamos no pelotão e era noite muito escura, o céu estava fechado, acabou a bateria da lanterna, eu me perdi do pelotão e eu comecei a clamar a Deus porque eu fiquei preocupado e fiquei com medo devido aos animais que tinha naquela região. E quando ele estava clamando ali a Deus em desespero, o Espírito Santo estava bradando a mais de 300 quilômetros de distância, falando ao coração da gente, o Espírito Santo, vós conhecereis, vós conhecereis, vós conhecereis, vós conhecereis. Ah, se cada um de nós pudesse entender a grandiosidade da missão do Espírito Santo. Ah, se cada um pudéssemos entender a grandiosidade da missão do Espírito Santo. Pode parecer apenas palavras aqui sendo pregadas nesta mensagem, mas eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você viva essa experiência com o Senhor. Eu quero que você deixe de ver apenas a igreja como uma religião, um culto, como um compromisso, e que você então tenha uma vida com Deus e realmente conheça o que é viver junto ao Senhor. Glória a Deus, e vós conhecereis. E vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você está junto a Jesus. Você está junto a Jesus, junto ao Pai, junto ao Espírito Santo. Vocês estão juntos. Se há algo de emergente, o Espírito Santo vai falar com você. Há um tempo atrás, meu outro irmão passou por uma situação bastante complicada, teve de fazer uma cirurgia. Eu estava aqui na América, estava muito longe e não podia viajar para o Brasil devido à questão de documentos que estavam em trâmite e não podia se viajar para o Brasil. E eu não sabia que havia acontecido algo com ele, até que o Espírito Santo falou ao meu coração. O Espírito de Deus falou bem claro o nome dele e disse para mim orar por ele. E então eu peguei o telefone e liguei, orei e liguei. Liguei para ele, mas ele não atendeu o telefone, então liguei para o telefone da minha cunhada. E ela disse, eu estou aqui no hospital, como é que você sabe que o Gerson foi hospitalizado? Eu não liguei para ninguém. Eu estou recebendo você, a primeira chamada que eu estou recebendo. E eu disse para ela, Lia, o Espírito de Deus falou o nome dele e eu estou preocupado, alguma coisa está acontecendo. Queridos, eu estou falando do Espírito Santo, ele capacita você a entender as coisas de Deus. Você precisa entender que o Espírito Santo te revela o oculto, o escondido, aquilo que está longe ou aquilo que está perto. Não importa aquilo que está nas profundezas ou aquilo que está nas alturas. Vós conhecereis, vós conhecereis, vós conhecereis. É o que diz a palavra de Deus. Ponto de número 6. A sexta atuação do Espírito Santo. Vós pedireis. Vós pedireis. João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu farei. Se você quer algo da parte de Deus, você precisa apenas pedir. É óbvio que entendemos que o mais importante para a nossa vida não é aquilo que nós queremos muitas vezes, mas aquilo que Ele quer antes de tudo. Existem duas vontades em relação à missão de Deus. Existe a vontade real de Deus, existe a vontade permissiva de Deus. A vontade real de Deus é aquela que você pede de acordo com a direção de Deus que está trabalhando no teu coração. Então as coisas vão acontecendo dentro do tempo de Deus, mas elas vão acontecendo. Agora, existe a vontade permissiva de Deus, do qual muitas vezes as pessoas insistem. E eu já vi crentes fazerem isso, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, ou porque eu determino, ou porque eu quase que ordeno, pedindo alguma coisa
para Deus. E na realidade, quando se faz uma coisa desta forma, você assume todo o compromisso, ou melhor, toda a responsabilidade sobre o seu pedido. E isso é muito sério, porque as consequências, muitas vezes, desses pedidos são a tristeza, o sofrimento e a morte. Então devemos ter sabedoria em pedir a Deus de acordo com a sua vontade. Mas tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Você precisa de alguma coisa, é o Espírito Santo que te ajuda a orar. O Espírito Santo que te ajuda a pedir para Deus. O Espírito Santo que vai te mostrando as coisas. Há muitas coisas que já pedi para o Senhor e Deus já me deu. Há outras que estou pedindo para Deus, eu sei que é o seu tempo, Deus vai me dar. Tudo tem um tempo determinado, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, escreveu Eclesiastes. Mas uma coisa, escreveu o sábio Salomão em Eclesiastes, mas há uma coisa que nós precisamos guardar, que a porta de Deus está aberta. Deus quer nos dar, e Deus é um Deus bom, um Deus que é Pai. Glória seja dada ao nome de Jesus. E por último, a palavra de Deus nos diz, vós fareis. João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E aqui estamos falando de quando Jesus foi ungido por Deus, a kenoses, conforme Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vós fareis, não só pedireis, não só conhecereis, não só Ele estará ensinando, não só estará guiando você, mas também vós fareis. Fareis, fareis, fareis. Há muitos anos atrás, aqui nos Estados Unidos, logo no início do século passado, um homem chamado W.J. Seymour, era um senhor de cor negra, caolho, um olho havia sido perdido, não sabemos exatamente qual motivo, também isso não importa, mas aquele homem que para muitos não servia para nada, foi um tremendo instrumento na mão do Deus vivo. A palavra de Deus nos mostra que quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus te usa poderosamente como jamais você poderia imaginar. E quando Jesus disse, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. W.J. Seymour teve uma sede de Deus muito grande e começou a buscar o Senhor. Lá numa pequena casa, onde muitos passariam na frente e não dariam importância nenhuma, ali ele começou os cultos. E eram 2, 3 pessoas, não era muita gente, mas em seguida começou a vir mais pessoas, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, e uma revolução aconteceu, de tal maneira que quando você estuda a história da igreja, não se pode jamais desprezar o que aconteceu na Rua Azusa no início do século passado, aonde aqueles homens, cultos de 24 horas por dia, estavam muitas vezes ali de joelhos, clamando a Deus, muletas e vários instrumentos onde as pessoas andavam, bengalas, eram colocadas nas laterais da igreja, porque as pessoas vinham, entravam com as muletas, mas saíam curadas pelo poder de Deus. E quando você olha aquela história onde pessoa após pessoa foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de que as suas vidas foram completamente mudadas, e foi o berço de muitas denominações pentecostais, incluindo a Assembleia de Deus e tantas outras. Por quê? Porque ele decidiu obedecer a Deus e creu na palavra do Senhor, onde Jesus disse, e vós fareis. Vós fareis, não só pedireis, não só conhecereis, não só vos ensinará, não só vos guiará, mas também vocês vão fazer as coisas de Deus. Deus quer nos usar poderosamente.
Eu já vi muitas vezes Deus, pela sua infinita misericórdia, fazer curas, fazer milagres. Já vi Deus operar maravilhas e sei que o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você não deve nunca duvidar daquilo que Deus está falando ao teu coração. Obedeça ao Senhor, porque portas serão abertas. Milagres vão acontecer, coisas grandiosas vão acontecer se você obedecer à voz de Deus. Vós fareis, vós fareis, vós fareis. Eu gostaria de orar nesse momento. Curve a tua cabeça e feche os teus olhos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Graças te dou, meu Deus, por esses momentos, por esta mensagem. E oro, Deus, pelas vidas que estão vendo através da internet, através deste vídeo. Pai, desperta, Senhor, nos corações a necessidade de se envolver contigo, com a tua obra, a depender do Espírito Santo. A esse pastor, a esse missionário, a esse, meu Deus, líder de igreja, a esse líder de uma congregação. Toca ali profundamente, meu Deus, para que ele possa conhecer as verdades da tua santa palavra e depender do Espírito Santo e que mais vidas, assim como W.J. Seymour, há tanto tempo atrás, que teve sede de ti, desperta nos corações essa sede, esta fome pela tua palavra, para que possam crescer e crescer em ti. Eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém.